Olá, tudo bem? Hoje, 16 de março, né, de 2023, quinta-feira. Hoje eu venho falar um pouquinho a respeito de um assunto que muitos ficam se perguntando, né? Será que nós podemos julgar outros? O que você acha? Mateus capítulo 7, versículo 1, ali é bem claro que diz: não julgueis para que não sejais julgados. E ainda na continuação, ele explica, né? Porque na mesma forma, né? Com o mesmo critério, na mesma medida que nós julgarmos outros, nós mesmos também seremos julgados. Mas isso é em relação a pessoas. Olha só que interessante, né? Nós podemos fazer julgamento de valores, né? Então, por exemplo, se uma pessoa fuma, eu faço julgamento daquele ato. Se aquele ato é bom ou não. E baseado no julgamento que eu faço daquele ato, eu vou tomar uma decisão. O que eu vou fazer, né? Mas a pessoa que fuma, a pessoa, né? Não o ato que ela pratica, mas a pessoa que fuma, ela deve ser aplicado o que diz, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essa é o julgamento. Então, nós podemos julgar muitas coisas, né? Estilos de vida. Nós podemos julgar, por exemplo, doutrinas religiosas ou filosóficas. Podemos e não estaremos quebrando, né? Ou infringindo Mateus capítulo 7, versículo 1. Porque ali diz: não julgai para que não sejais julgados. Então, julgar pessoas, né? O único que pode julgar alguém mesmo, né, é Deus. E isso é muito interessante porque quando nós entendemos a diferença entre julgar pessoas e julgar valores, aí nós estamos entrando numa área que há uma mistura, uma discussão muito grande, né? Principalmente hoje, né? Onde que nós temos que ter respeito pelos outros. Então se confunde esse respeito com a opinião que eu tenho a respeito de um determinado valor ou conduta. E aí se mistura, né? Se você não é a favor, né? Ou você não compactua com determinadas crenças ou atitudes, é como se você estivesse indo contra aquela pessoa ou até um grupo específico. E isso não é absolutamente nada disso que Mateus capítulo 7, versículo 1 diz. No decorrer da história, e até agora, né? Na verdade, a história do ser humano é uma repetição de coisas que já aconteceram. Então, hoje, como no passado, muitos eles julgam comportamentos, julgam doutrinas, né? Mas quando chega na sua vez de ser avaliado, eles se sentem ofendidos, eles se sentem perseguidos. E por que isso? Né? Que é uma via de mão dupla. Da mesma forma como você ou eu posso fazer um julgamento, né, sobre um valor, sobre uma determinada crença, você também pode fazer, né? Então é isso, né, que eu queria deixar hoje aqui, né? O que de fato é importante e verdadeiro, né? Como que eu posso julgar as coisas da melhor forma possível? Bem, eu tenho como base a Bíblia, né? E a Bíblia, ela é um conjunto muito lindo, né? E não poderia ser diferente porque ela é a palavra de Deus. E se a gente começar a entender a Bíblia, né? Que o Velho Testamento, a própria Bíblia fala que ali
aquilo que acontecia, né, os sacrifícios que os judeus faziam, que representava a lembrança do pecado, que eles precisavam de um sacrifício, né? E por que que Jesus veio à Terra e morreu, né? Deu a sua vida por nós? É porque aqueles sacrifícios eram só a sombra desse sacrifício que Cristo veio fazer por nós. Ele veio eliminar o velho homem, a velha criatura, o Adão, e ele se tornou um novo Adão, né? O Espírito que vivifica. Ele disse que ele tinha vida em si mesmo, assim como o Pai. Então, a própria Bíblia, né, para quem de fato quer ter uma base sólida para julgar valores e não pessoas, né? Volto a dizer, não pessoas. A Bíblia é o melhor nível, né, que a gente pode colocar para ver se está no prumo os valores. E quando a gente faz isso, a gente fica em paz com Deus e entende que nós podemos usar a Bíblia como nossa referência, né? Ela é luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos. E aí, através da Bíblia, eu consigo julgar os valores, né, de qualquer coisa, quer seja de filosofia, crença religiosa, modo de vida, né, estilos, comportamentos, sem ter assim um dogmatismo, mas ter a minha consciência melhor treinada, ter uma sensibilidade, possa me ajudar a agradar mais ao Senhor, a Deus, tendo paz, né? Como Jesus disse aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou, né? Dou a minha paz, dou-vos a minha paz vos dou. A paz que Cristo nos dá é a paz que não depende da nossa circunstância econômica, não depende de nosso status, se nós somos bonitos, de acordo com o mundo, né? Somos inteligentes. Não. Essa paz, ela não depende de nada disso, porque o mundo está passando. Todo esse sistema está passando. Nós que cremos em Deus, por meio de Cristo, temos fé, somos salvos pela graça. E nós ficamos descansando no Senhor, vivendo essa vida da melhor forma possível, tirando o peso das leis e regras que os homens desde sempre inventaram, que Deus nunca, né, colocou regras e fardos que os homens não pudessem viver. Na verdade, quem colocou as regras e fardos foram os próprios homens, né? E Jesus veio porque nós não tínhamos condições de cumprir o requisito das leis, nem a de Deus, nem a dos homens. Mas hoje nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos livrou da morte para a vida. Então, aproveite essa quinta-feira, medite em quanta coisa boa nós podemos ter, que nós já saímos do julgamento de Deus por crer em Cristo, aceitar a Ele como nosso Salvador, exercer fé nele, né? Porque Deus amou tanto a todos nós, o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito para que nós possamos, através da fé nele, termos a vida eterna, sairmos do julgamento. Um grande abraço, que Deus nos abençoe nesta quinta-feira.